Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, do verso 51 ao verso 56. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma palavra que é um assunto que eu sempre olhei e sempre pensei em meditar, e agora eu tive a oportunidade de meditar um pouco a respeito desse assunto que sempre mexeu comigo. E esse assunto é a respeito da vida de João. Quando eu olho para a vida de João, eu percebo que ele acessou um lugar que é um lugar disponível para todos os cristãos. Não é algo especial ou exclusivo esse lugar que ele acessou. E esse lugar é um lugar essencial e primordial para a caminhada cristã. João entrou numa jornada, numa entrega, numa aventura para conhecer o amor de Cristo. E isso trouxe uma profunda transformação na vida dele e naquilo que ele vivenciou na sua vida. Então, nessa manhã eu gostaria de falar a respeito disso, da entrega de João ao amor de Cristo. Nós vamos olhar para 4 momentos da vida dele. Um momento negativo, que evidenciou o seu desconhecimento da vida de Cristo, do coração de Jesus, do amor dele, e depois o encontro com o amor de Jesus e o impacto que isso teve na vida dele. Então vamos ao texto. Lucas 9, 51 ao 56. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E algumas versões traz o complemento desse versículo no rodapé ou dentro do próprio versículo, que diz assim: alguns manuscritos acrescentam, e ele disse: vocês não sabem como é o seu coração, pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. E seguiram então para outro povoado. Esse momento aqui é um momento que nós podemos dizer um momento de ignorância de João. Ignorância a respeito do quê? A respeito do coração de Jesus, a respeito de quem Jesus é, daquilo que Jesus veio fazer. E isso se revelou nessa reação que João teve diante da rejeição dos samaritanos a respeito de Jesus. E o próprio Jesus confronta João com essa realidade. Diante da rejeição, o que João quis fazer é trazer juízo eminente para os samaritanos. Ele se colocou numa posição de juiz. Então Jesus vai e confronta eles. Confronta João e Tiago. E fala: vocês não entenderam quem são vocês. Quem vocês pertencem. E por que eles não entenderam isso? Porque eles não entenderam quem Jesus é e aquilo que Jesus veio fazer. E isso mostra para nós algo muito profundo e muito sério. Se nós não conhecemos o coração de Jesus, se nós não conhecemos quem ele é, automaticamente nós não conhecemos quem nós somos. E automaticamente nós vamos tomar atitudes diferentes daquilo que Jesus é, e diferente daquilo que ele veio fazer. E foi isso que aconteceu aqui. João, diante daquela situação, daquela rejeição, quis trazer juízo sobre os samaritanos. Então nós temos aqui 2 problemas que revelam para nós a nossa falta de compreensão do amor e do coração de Jesus e de quem ele é e, consequentemente, de quem nós somos. Primeiro é a rejeição. A rejeição é um lugar que mostra para nós o quanto nós confiamos, o quanto nós compreendemos quem Jesus é, aquilo que ele fez por nós e, consequentemente, nós vamos reagir a essa rejeição de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Ninguém gosta de ser rejeitado. Rejeição é algo que afeta a nós profundamente. Por quê? Porque isso faz parte da realidade de um mundo caído, de um mundo pecaminoso. E a rejeição, na grande maioria do tempo, ela é constante. Nós somos rejeitados o tempo todo. Seja dentro ou fora da igreja,
seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa família. E por N motivos nós experimentamos a rejeição. E isso afeta as nossas emoções, a nossa psique profundamente. Nós ficamos o tempo todo, às vezes, martelando sobre traumas que vieram através da rejeição. Só que o lugar onde nós tratamos isso não é reagindo dessa maneira à rejeição, como João reagiu. Porque talvez o modo como nós reagimos à rejeição é através do julgamento e do juízo. Quando nós somos rejeitados, talvez é a gente julgar o outro, se colocar numa posição de ressentimento e amargura do porquê nós somos rejeitados. Por que isso aconteceu? É porque o outro fez isso comigo. O outro é o responsável daquilo que aconteceu na minha vida, então eu vou culpar o outro, odiar o outro e querer que ele receba um juízo, a vingança daquilo que ele fez comigo. Muitas vezes é assim que nós reagimos à rejeição. Ou talvez nós reagimos de uma outra maneira diferente, que é o juízo contra nós mesmos. Nós olhamos para nós mesmos e a gente se julga, dizendo que eu fui rejeitado porque eu não tenho mais jeito. Eu fui rejeitado porque eu sou ruim, eu sou mau. E não tem mais o que fazer. E esses dois caminhos são caminhos que não entendem quem Jesus é e o coração amoroso de Jesus. Porque o coração amoroso de Jesus diz para nós que, como está no texto, que ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Que ele tem um coração que revela o coração do Pai. Qual é o coração do Pai? Está escrito no Antigo Testamento que Deus é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Esse é o coração de Jesus. Esse é o coração dele. E é por isso que ele, diante da rejeição, não revidava. É por isso que diante da rejeição ele dava a outra face. É por isso que diante da rejeição, ele não simplesmente desceu da cruz e acabou com os seus inimigos. Na verdade, ele fez aquilo mais escandaloso que poderia ser feito diante da rejeição. Ele orou pelos seus inimigos. Ele pediu para que o Pai os perdoasse diante da rejeição. E quando nós olhamos para isso, nós podemos falar, mas ele era Jesus. Sim, ele era Jesus, o Filho de Deus. Mas ele é o exemplo para nós. E é aquele que nos capacita diante da rejeição, da mesma maneira, suportar o sofrimento que ela traz para nós. Porque existe graça para nós, quando nós entendemos o amor de Cristo, para quando nós enfrentamos a rejeição, confiar mais no amor dele do que em nós mesmos. No sentimento que nós experimentamos diante da rejeição. A ponto de não se colocar numa posição de juízo sobre os outros, nem numa posição de juízo sobre nós mesmos. Porque Jesus é totalmente capaz de salvar as pessoas, mesmo aqueles que um dia o rejeitaram. Assim como ele é capaz de mudar o nosso coração. O amor de Jesus é suficiente para definir quem nós somos. E é suficiente para alcançar aqueles que nós olhamos e dizemos que talvez não tenham jeito, que estão perdidos. A graça de Jesus é suficiente para nos capacitar a reagir dessa forma diante da rejeição. Diante desse momento difícil que é para nós, sermos rejeitados. E não nos colocarmos como João e Tiago se colocaram, numa posição de nós executamos o juízo. Nós executamos o juízo. E outro problema que essa passagem também aponta é o resultado. Diante daquele momento, não houve o resultado esperado, que era que os samaritanos cooperassem com Jesus. E diante da falta do resultado, isso também pode gerar uma reação equivocada. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a vida daqueles que estão perto de nós, aqueles que nós queremos que se convertam, e nós não vemos o resultado, nós não vemos conversão, nós não vemos mudança dos outros em nós mesmos, talvez isso gere em nós essa reação de juízo. Não temos mais jeito, os outros não têm mais jeito, não há o que fazer, é juízo que resta. Então o resultado também pode nos levar para esse lugar de juízo sobre nós e sobre os outros.
Porque muitas vezes, na caminhada da vida, nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Nem tudo vai chegar ao resultado que nós esperamos. E talvez isso vai decepcionar as nossas expectativas. Isso vai frustrar o nosso coração quando essas coisas não acontecerem do jeito que a gente quer. Mas o que isso mostra para nós é que o amor de Jesus é suficiente, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera. O amor de Jesus é suficiente para satisfazer o nosso coração, mesmo quando tudo dá errado. Mesmo quando nós olhamos para a nossa vida e muitas vezes ficamos decepcionados com aquilo que vemos. Ou quando olhamos para as pessoas que estão sob nosso cuidado, ou são os nossos amigos, ou são aquelas pessoas que nós queremos que recebam o Evangelho. O amor de Jesus é o único lugar que nós podemos depositar a nossa confiança, porque Ele é capaz de transformar a nossa vida, e o único capaz de transformar a vida dos outros. Não somos nós que garantimos o resultado. Não é a nossa força que garante isso, mas sim o amor de Cristo. O poder de Cristo e a graça de Cristo que garante o resultado, não nós. Não é nós. Isso traz um certo desconforto para nós. E esse desconforto tem a ver com o quê? Porque a gente não tem controle. Não ter o controle traz desconforto. Não ter garantias traz desconforto. Mas, na verdade, tem uma diferença entre as minhas garantias e a garantia que Jesus dá. As minhas garantias, elas são falhas, se não são baseadas na garantia de Jesus. Porque a única garantia que nós temos é que Jesus é capaz. Que Jesus é suficiente e que o amor dele é poderoso para redimir toda a existência. O amor dele é suficiente. Então esse é o momento da ignorância de João. Esse é o momento que Jesus confronta ele e leva ele a outros estágios na caminhada cristã. E o próximo estágio é uma identidade presa ao amor de Jesus. Onde nós conseguimos ver a total transformação de João. Onde ele seguiu um caminho totalmente diferente. Isso nós podemos ver na passagem de João, capítulo 13, do verso 23 ao 25. Vamos ler esse texto juntos. João 13, 23 ao 25. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntassem a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? O que está acontecendo aqui nessa cena? Jesus anuncia que alguém entre os discípulos iria traí-lo. Então, os discípulos, eles ficam preocupados. Quem é que vai fazer isso? Quem de nós é o traidor? Então, João vai lá. Ele reclina do peito de Jesus. E no momento que ele faz isso, Pedro faz um sinal para João. E pede para ele perguntar para Jesus: quem é? E Jesus, então, responde para João quem é. E o que essa cena fala a respeito da nova trajetória que João tomou. João tomou uma trajetória de que, já que eu não entendo quem Jesus é, não conheço o amor de Cristo, e não conheço o meu coração, então eu vou fazer o caminho correto. Conhecer o coração de Jesus. Me colocar numa posição de intimidade com Jesus. De uma intimidade que, inclusive, ela é escandalosa, quando nós paramos para olhar. Por quê? Principalmente com os olhos da nossa cultura que nós temos hoje. Imagine uma situação, uma reunião de homens, onde, de repente, um desses homens reclina no peito de outro homem. O que isso iria causar? Estranhamento. Ia causar um estranhamento. E provavelmente uma zoeira que iria durar muito tempo. Não é mesmo? Isso trazia uma zoeira muito grande, né? Culturalmente falando. E por que isso não foi estranho nesse contexto? Por quê? Porque João entendeu quem Jesus era. Entendeu quem ele era. E ele entendeu o que estava disponível para ele. A intimidade e a amizade com Jesus. Ele entendeu que ele poderia ter um relacionamento profundo com Jesus e se aproximar dele.
e experimentar a satisfação que esse lugar estava promovendo para ele. E é por isso que isso não causou estranhamento. Isso não causou problemas. Isso, na verdade, causa e gera, na verdade, o desejo de nós experimentarmos, ou deveria causar o desejo de nós experimentarmos, uma profunda intimidade com Jesus. Porque isso está disponível para nós. Está disponível para nós nos relacionarmos com Jesus, termos um relacionamento de amizade, de conhecer o coração dele, de nos aventurarmos em entender para o que o coração de Jesus bate. E foi isso que Jesus fez. E não foi à toa que, diante daquele momento estranho, em que Jesus anuncia de repente que alguém iria traí-lo, Pedro pede para quem? Para João perguntar isso para ele. Por quê? Porque João era especial? Não, porque João estava perto. João estava perto do coração de Jesus. Ele estava perto dele. E por isso ele tinha intimidade, coragem suficiente de perguntar para Jesus quem iria trair, e Jesus deu a resposta. Talvez porque os discípulos não tinham essa coragem de perguntar quem iria nos trair. E João teve essa ousadia. E essa ousadia não tem a ver com o mérito dele, mas tem a ver porque ele estava muito perto de Jesus, conhecendo quem Jesus era. E essa cena também mostra que João entendeu aonde a identidade dele estava presa. A identidade dele estava presa ao coração de Jesus, ao amor dele. Para nós, quando nós lemos essa afirmação, porque João está falando dele mesmo aqui, está afirmando sobre ele mesmo se chama de discípulo amado. Para nós, isso pode parecer arrogância, de alguma maneira, uma falta de humildade. Mas isso não era arrogância ou falta de humildade. Na verdade, isso exaltava a Jesus. Por quê? Em primeiro lugar, João não falou que ele era o único discípulo amado. Nem falou que ele era o discípulo mais amado. Ele apenas disse que ele era o discípulo amado. E isso não era uma exclusividade de João. Nem mesmo ele fechou essas portas e falou, não, eu sou o único discípulo amado, ninguém após mim pode ser esse discípulo. Na verdade, o que ele fez é abrir um caminho para nós de seguir presos a essa identidade. Cada um de nós confiando que nós somos os discípulos amados de Jesus. Nós podemos fazer essa afirmação a respeito de nós mesmos. Porque essa é uma verdade. Por causa do sangue de Cristo, por causa da obra da cruz, nós somos discípulos amados de Jesus. Um amor profundo e real, que transforma a nossa vida, que faz com que a gente consiga, pela graça, lidar com a rejeição e a falta de resultado. E essa frase também exalta quem Jesus é e o amor dele. Por quê? Porque nessa frase, o discípulo amado, o modo como João construiu a frase, está falando que ele, na verdade, é aquele que recebe a ação. Ele é passivo quando nós olhamos para essa frase. É ele que recebe o amor de Jesus. Não é ele que conquista o amor de Jesus. Na verdade, nessa frase mostra que o amor de Jesus é dado. Então a glória é de Jesus. É ele quem ama. Ele é quem ama. Por isso nós podemos nos apegar a essa identidade. Imagine o que será quando nós, diante das situações desafiadoras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como essas que eu citei, da passagem, de rejeição, de dificuldades, quando nós somos confrontados e ofendidos, quando nós passamos o tempo se preocupando com a nossa imagem diante das pessoas, se nós nos apegarmos a essa identidade de que somos amados por Jesus. O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com a nossa existência quando isso acontecer? E eu não estou falando aqui de resultados, de coisas incríveis que talvez aconteça. Estou falando de você confiar no amor de Jesus e desfrutar da satisfação que o amor dele dá para nós. De que isso é possível por causa do Evangelho de Jesus. De que isso não é uma utopia. De que isso não é algo exclusivo de João, mas que todos nós podemos nos apegar a essa realidade do amor de Jesus e confiar mais no amor dele do que em nós mesmos. Mais no amor dele do que no nosso julgamento. Mais no amor dele do que nas afirmações que nós fazemos a respeito de nós mesmos e dos outros, ou mesmo nas afirmações que os outros fazem sobre nós mesmos. Esse é o lugar essencial e central da caminhada cristã, de confiar no amor dele.
E isso levou João a uma mudança radical, uma transformação radical, no modo como ele lidou com os outros. Porque como a gente viu anteriormente, o modo como ele lidou com o outro foi como? Juízo. Fui rejeitado, não cheguei ao resultado, juízo. Como lidar então com as falhas dos outros? Isso mudou completamente. Depois desse encontro com o coração de Jesus. Isso nós podemos ver representado na passagem de 1 João capítulo 2. Do verso 1 e 2. Olha como a linguagem de João de repente muda na hora de lidar com as falhas dos outros. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Você consegue perceber a mudança na linguagem e no trato com as outras pessoas? Antes, ele chegou em Jesus, cai fogo do céu e mata todo mundo, juízo sobre todos. Agora, diante da falha dos outros, ele dá um novo caminho. Tanto que antes, Jesus chamou João de filho do trovão. E de filho do trovão ele passa a ser uma figura paterna para aqueles da igreja, chamando eles de filhinhos. Vê como o coração de João mudou agora? Agora, ele se tornou um veículo do amor de Jesus. Ele se tornou um veículo do evangelho para mostrar que o pecado é real, a falha é real, mas que existe um caminho. Jesus Cristo Salvador. Existe um advogado, aquele que intercede por nós diante do Pai. Aquele que não é qualquer advogado, aquele que tem como argumento os furos em suas mãos. Aquele que vestiu a coroa de espinhos e morreu em nosso lugar. Aquele que tem a justiça perfeita e que trocou o nosso lugar pelo dele. Que assumiu sobre ele as nossas iniquidades e o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então Jesus, diante do tribunal agora, ele é o advogado perfeito. É aquele que resolve o julgamento. É aquele que diante do juízo que nós colocamos sobre nós mesmos e sobre os outros, é aquele que se coloca entre esse lugar. Aquele que assume a cédula da dívida que havia contra nós. Ele rasga a cédula da dívida. Então ele se tornou o veículo de transformação na vida de outras pessoas. E isso mostra para nós um papel importante da igreja também. Dos relacionamentos enquanto irmãos. Nós também somos veículo da revelação desse amor para os outros. Para que as pessoas também encontrem a identidade presa ao amor de Jesus. Nós possamos cuidar um dos outros, para que todos tenham um encontro com o advogado que é Jesus Cristo. Com o Evangelho. Isso também serve para aqueles que estão fora. De nós nos colocarmos nessa posição de pregar o Evangelho. Para aqueles que não creem. Para que eles conheçam o coração de Jesus. Para que eles conheçam que Cristo veio para salvar. Porque é a bondade de Cristo que leva ao arrependimento. Quando nós conhecemos a extensão do amor de Cristo, diante da extensão da nossa pecaminosidade, a bondade de Cristo, o amor de Cristo vence. Por causa da obra da cruz. A cruz é suficiente. A cruz é suficiente para salvar. E por último, que eu acho que não foi uma coincidência. Não foi uma coincidência. Foi João ter escrito o livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, vamos ler juntos, do verso 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve.
ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. João falou a respeito dos últimos tempos. Como eu falei, eu não acho que isso foi coincidência. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos do coração de Jesus, daquilo que Jesus sente, daquilo que Jesus deseja, nós encontramos aquilo que ele deseja. E se existe algo que Jesus ama muito e deseja muito, é voltar. É a segunda vinda. É o final dos tempos. É a plenitude dos tempos, a era vindoura. Talvez muitos de nós olhemos para o fim, a escatologia, e às vezes a gente até se sente mal pela falta de envolvimento e engajamento que nós temos com o fim dos tempos. Às vezes a gente lê, estuda sobre esse assunto, ouve muitas pregações aqui no Convergência sobre os fins dos tempos. E às vezes a gente se sente mal por não se sentir engajado, desejosos pelo fim dos tempos e pela volta de Jesus. E às vezes a gente até se esforça para isso, corre atrás disso. Mas na verdade, o caminho para você amar a volta de Jesus é você entender o amor de Jesus. Para nós amarmos a vinda de Jesus, nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Quando nós encontramos com o amor dele, quando nós encontramos aquilo que ele deseja, isso vai gerar em nós um coração para amar aquilo que ele ama. E o que Jesus ama é a sua volta, é o fim dos tempos. Então você percebe a total mudança em relação a João. Antes, diante do testemunho de Jesus, ele teve a reação de juízo e julgamento. Agora, por causa do testemunho de Jesus, ele foi levado isolado a uma ilha. De novo, o resultado. Talvez não fosse o resultado esperado, mas ele foi levado para esse lugar difícil. E é nesse lugar difícil que ele trouxe para nós, por meio do Espírito, a revelação do fim dos tempos. Se nós queremos ter um coração aquecido pela esperança do amor, nós precisamos nos aventurar nessa jornada de conhecer o amor de Cristo Jesus. Porque o amor dele é real. O amor dele é capaz de transformar a nossa vida. O amor dele é capaz de nos tirar da apatia da vida, do mecanismo da vida, onde nós vivemos a vida no automático, sem perceber quem nós somos, sem perceber quem são as pessoas, sem perceber aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que é mais importante na caminhada cristã, aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é conhecer o amor de Cristo. É isso que João fez, e é isso que os outros apóstolos fizeram, como o próprio Paulo diz, que o conhecimento de Cristo o fez considerar todas as outras coisas como perda. Todas as outras coisas como perda. Será que isso não pode gerar em nós uma pergunta? O que esses homens conheceram do amor de Jesus? O que será que eles encontraram no amor dele, que fizeram com que eles suportassem o sofrimento do testemunho de Jesus, o martírio, a dor, a rejeição, como aconteceu com vários deles, sendo crucificados, sendo mortos, diante da perseguição? O que eles viram? O que eles viram no amor de Cristo? E isso está disponível para nós todos os dias. Todos os dias nós podemos, pela fé, reclinar diante do peito de Jesus e ouvir as batidas do coração dele e conhecer aquilo que ele sente a nosso respeito, aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, aquilo que ele veio fazer, que é salvar. Esse é o coração de Jesus. Talvez você também olhe para o evangelismo e fala: eu não me sinto impelido a evangelizar no meu trabalho, no meu dia a dia, ao me envolver com programas de evangelismo. Parece que eu não me preocupo com as almas, com a vida das pessoas. E qual é o nosso caminho natural e mecânico? Então agora eu vou me envolver em evangelismo para ver se isso resolve. Não, não é só isso. É você conhecer o coração de Jesus. Se você quer amar os perdidos, conheça o coração dele. Conheça o amor dele. Porque senão, isso talvez vai trazer frustração sobre você. Por quê? Porque a rejeição é algo real que vai acontecer e acontece o tempo todo.
inclusive a rejeição à pregação do Evangelho. E conhecer o amor de Cristo vai te tirar desse lugar de achar que quando as pessoas não se convertem na sua pregação, a responsabilidade é sua. Quando na verdade nós deveríamos confiar no poder de Deus e não na nossa capacidade de converter pessoas, até porque nós não convertemos ninguém. É o Espírito Santo que converte. Será que nós conseguimos, pela graça, confiar no poder do Espírito para nós contemplarmos a cruz, a grandeza da obra de Cristo, tão profundamente, que isso vai afetar a nossa identidade, que isso vai mudar esse nosso coração que muitas vezes é carente de atenção, carente de sorrisos, carente de elogios, querendo o tempo todo ser aceito no meio das pessoas, para que nós possamos nos prender ao amor de Cristo, para que nós consigamos ter relacionamentos minimamente saudáveis uns com os outros, para que nós consigamos, pela graça de Cristo, viver a igreja do fim, a igreja que vai amar a volta de Jesus, que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, até que Ele venha, que vai suportar o sofrimento, que vai lidar com o sofrimento da rejeição, da perseguição. O que será de nós diante da perseguição, quando ela estourar? Tem um lugar seguro para nós, que é o amor de Cristo, que é suficiente para nós suportarmos a morte, quando ela vier sobre nós, se um dia vier. Amém?